Módulo 14. Conceitos de planalto, planície, depressão e montanha e as divisões do relevo brasileiro. As formas do relevo terrestre. A primeira forma de divisão que podemos fazer do relevo é entre o relevo submarino e o relevo continental. Em relação ao relevo submarino, ele é muito diverso e sofre alterações principalmente por conta da ação das águas. Ele é classificado de acordo com a sua profundidade. A primeira parte do relevo submarino é a plataforma continental, ou seja, o prolongamento natural do continente abaixo da água, correspondendo a áreas de menor profundidade, entre 0 e 200 metros, sendo importante principalmente para atividades como a extração de petróleo e gás natural, a pesca e o turismo. A segunda parte é o talude continental, uma região de transição entre a plataforma e a margem continental, ou seja, entre as crostas continental e oceânica. Sendo assim, ele apresenta uma acentuada declividade. A última parte é a região abissal, a mais profunda, composta apenas pela crosta oceânica e apresentando profundidades de 2.000 a 6.000 metros. Em relação às formações do relevo oceânico, uma que se destaca é a dorsal meso-oceânica, que são nada mais que montanhas formadas no fundo do mar pela solidificação do magma. Se localizam, assim, em áreas de encontro entre placas tectônicas. Já o relevo continental pode ser dividido em 4 grandes formas. A primeira delas são as depressões, áreas mais rebaixadas em relação às regiões vizinhas. Essas podem ser absolutas, quando se encontram abaixo do nível do mar, ou relativas, quando só são inferiores às áreas vizinhas, e apresentam um acentuado processo de erosão. A segunda forma do relevo são os planaltos, áreas de formação geológica mais antiga e resultantes de um intenso processo de erosão, principalmente formados de rochas cristalinas, sedimentares e basálticas. Um detalhe importante é que nos planaltos o processo de erosão é maior que o processo de sedimentação. Além disso, os planaltos podem apresentar diferentes aspectos, como as serras, as chapadas, os morros, as cuestas e as falésias. A terceira forma do relevo terrestre são as planícies, regiões geralmente de baixas altitudes e planas. Nelas, predomina o processo de sedimentação sobre o processo de erosão, ou seja, há o acúmulo de sedimentos. Por fim, a última forma do relevo terrestre são as montanhas, que correspondem a uma grande elevação natural do terreno, com altitude acima de 300 metros. Elas podem ser classificadas em 2 grupos, o das montanhas baixas, com altitude entre 300 metros e 900 metros, numa área de 100 km², e as montanhas altas, com altitudes acima de 900 metros, numa área de 100 km². As divisões do relevo brasileiro. O relevo brasileiro tem como principal característica suas médias e baixas altitudes, sendo predominantemente planáltico, de formações antigas e geologicamente estável, pois se localiza no centro de uma placa tectônica. Ele apresenta várias semelhanças com o relevo africano, o que reforça a teoria de que a América do Sul e a África um dia estiveram juntas. O primeiro geólogo a produzir uma classificação do relevo brasileiro foi Haroldo de Azevedo, no fim da década de 40. Para isso, ele fez uso de critérios altimétricos em sua produção, que são operações que determinam a diferença de nível entre pontos distintos do terreno. Dessa maneira, ele dividiu o Brasil em 4 planaltos e 3 planícies. Já na década de 60, uma nova classificação do relevo brasileiro foi realizada, por Aziz Absaber. Essa era mais detalhada que a anterior, pois utilizou em sua produção aerofotogrametrias, ou seja, estudo de fotografias aéreas, e divide o Brasil em 7 planaltos e 3 planícies. Finalmente, a classificação mais atual do relevo brasileiro é a de Jurandir Ross, produzida em meados da década de 90. Ela também se baseou na aerofotogrametria e dividiu o Brasil em 28 unidades diferentes de relevo, entre planaltos, depressões e planícies.